Olá, queridos alunos, aqui é o professor Hildo e hoje nós estamos na aula de número 6 e vamos ver agora o conceito de função cosseno no ciclo trigonométrico. Bom, gente, na aula passada nós estudamos a função seno, né? E eu mostrei para vocês que a função seno era a sombra que os ângulos, ao se deslocarem sobre a circunferência, sobre o ciclo trigonométrico, ia projetando sombras no eixo y. Aqui no eixo y era a função seno. Ao contrário da função seno, a função cosseno vai ser as sombras que os pontinhos, os ângulos, ao se deslocarem sobre a circunferência, vão projetando agora as sombras no eixo x. Isso, no eixo x. Então nós temos aqui o ângulo de 0 graus, a sombra desse pontinho é toda essa extensão que vai do 0 até o número 1 aqui. Então o cosseno de 0 graus vai ser esse comprimento inteiro, que é o raio da circunferência, que é 1 do ciclo trigonométrico, uma unidade. Dando sequência, nós temos aí o ângulo de 25, 30, 45, 60. Eu coloquei o ângulo para exemplificar, né? O ângulo de 60 graus. Pois bem, o cosseno, né, de 60 graus no ciclo trigonométrico vai ser a projeção desse pontinho sobre o eixo x, ou seja, começa do 0 até o pontinho aqui onde foi projetado. Essa extensão, gente, essa extensão é o cosseno de 60 graus. Enquanto que o seno era a projeção no y, seria esse comprimento aqui, ó, o seno. O cosseno já é a sombra projetada sobre o eixo x, o cosseno. Então, o cosseno de 60 é a metade entre 0 e 1, que é o raio. A metade de uma unidade é 0,5. Então, o cosseno de 60 graus vale 0,5, ou seja, meio. A metade de 0 até 1. Se nós projetarmos, né, esse pontinho no segundo quadrante, né, vamos ter assim, ó. Isso, projetamos o ângulo de 60 graus aqui, temos esse pontinho. Esse pontinho aqui, gente, é o ângulo de 120 graus, ok? Que está situado nessa parte do ciclo trigonométrico que corresponde ao segundo quadrante. O cosseno de 120 graus é a sombra projetada aqui embaixo. É toda essa extensão, mas para a esquerda do 0. Ora, você sabe que a direita do 0 são números positivos e a esquerda do 0 os números negativos. Então, se o cosseno de 60 é 0,5 positivos, o cosseno de 120 graus vai ser essa extensão negativa, vai ser menos 0,5 unidades, que é a metade entre 0 e menos 1, ok? Continuando, projetando esse pontinho para baixo, ou seja, aqui no terceiro quadrante, nós vamos ter um outro ângulo aqui. Este pontinho, esse ângulo, esse arco, né? O cosseno dele também vai valer menos 0,5, que é igual ao ângulo de 120 graus. Ora, esse arco aqui, gente, é de 60 graus. Esse arco aqui, do 120 até o 180, também é de 60 graus. Esse arco que vai do 180 até esse pontinho também é 60 graus. Ou seja, se meia volta nós temos um ângulo de 180 graus, aqui, π, né? Π radianos ou 180 graus, 180 mais 60, que é esse arco, 180 mais 60 dá 240 graus. Ou seja, o ângulo de 240 graus, ele é chamado de ângulo côngruo em relação ao ângulo de 120, porque o cosseno de 120 graus é o mesmo, essa sombra, que é a mesma do ângulo de 240 graus. Então, 120 graus e 240 graus são chamados de ângulos côngruos, porque o cosseno dos dois ângulos é o mesmo, ou seja, menos 0,5. E se nós projetarmos esse pontinho para o quarto e último quadrante aqui, vamos ter esse primeiro arco aqui, nós falamos que é 60. Uma volta completa é 360 graus. 360, se você recuar esse arco aqui, ó, de 60 graus, nós vamos ter 360 menos 60, que dá um ângulo, né, um arco de 300 graus.
Então, o cosseno de 60 graus, ele vai ser o mesmo do cosseno de 300 graus, ou seja, 0,5. Tudo bem, gente? Então, cosseno é a sombra que o pontinho, né, com o ângulo, os ângulos, ao se deslocarem sobre o ciclo trigonométrico, vai projetando uma sombra sobre o eixo X. Tudo bem? Então, aí estamos, coloquei 4 exemplos, né, de ângulos côngruos, cujos cossenos são iguais. Imagem da função cosseno. Gente, a imagem é a sombra que o pontinho, ao se deslocar sobre a circunferência, vai projetando sombras no eixo X. Vai de menos 1, passando pelo zero, até o mais 1. Toda essa extensão aqui vai ser esse diâmetro, que vai do menos 1, passando pelo zero, até o mais 1. Então, o conjunto imagem da função cosseno vai ser de menos 1 até o número mais 1. E o domínio da função cosseno? O domínio, como nós já vimos, vai ser todos os números reais. Até porque, né, nós fazemos esse exemplo na primeira volta, mas na verdade os pontinhos vão continuando, segunda volta, terceira volta, né? Por isso são chamados de números reais, o domínio. O domínio aqui são os números reais, tá bom? Porque nós estudamos até a primeira volta, mas depois o pontinho continua na segunda volta, na terceira volta. Por isso que o domínio são os reais. Gente, vamos ficando por aqui. Obrigado pela aula. Até a próxima.